A paz do Senhor Jesus, para os meus queridos amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, que Deus possa também nesse momento alcançar aos ouvintes, aos simpatizantes da fé e aos tementes na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estou aqui, graças a Deus, disponível pelo Espírito Santo de Deus para auxiliar, para ajudar, para fazer tudo aquilo que esteja ao meu alcance, assim, para cumprir-se a palavra de Deus. Eu me chamo Pastor Sérgio Gomes, e louvo a Deus por tudo quanto o Senhor tem me ajudado, me auxiliado a cooperar com a obra sagrada de Deus. A palavra do Senhor diz que havia um certo homem chamado Daniel, e esse homem orava 3 vezes por dia. Era um homem de oração. Eu aprendo que a oração é fundamental, uma vez que os inesperados fatos podem ocorrer. Assim, reunidos em nome de Jesus Cristo, aprove ao Deus eterno de Abraão, Isaac e Jacó, nos dá a oportunidade de preencher os nossos espaços da vida com a oração, que ora Deus nos dá a oportunidade assim de realizar. Vou utilizar o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, o verso é o 7. Diz assim a palavra do Senhor: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Soberano, majestoso, piedoso, onipotente, onisciente, onipresente, santo, digníssimo e perpétuo Deus. Obrigado, querido, amado, eterno e magnífico Deus, por tudo quanto, Senhor, em misericórdia e graça, neste dia de hoje, temos a oportunidade de preenchermos o nosso espaço de tempo com a oração. Nós sabemos, ó Deus, que a oração é uma conversação com o onipotente poder de Deus. Todavia, Senhor, este é o momento que eu desejo trazer a minha devida contribuição. Em misericórdia e graça, rogo a Ti, Senhor, que Teus olhos possam nos fazer entender os mistérios de Deus, e que em poder e graça possamos nós dar sequência a Deus, eu, Teu servo, Teu filho, bem como Tuas eleitas, ó Deus, e Teus eleitos servos e servas de Deus. Acompanhados estamos dos ouvintes, dos tementes da fé, e de todos aqueles que creem na obra salvadora de Jesus Cristo. A palavra do Senhor que foi trazida em direção, ela nos dá, Senhor, um norte. E o norte é: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Senhor, é necessário que cada um de nós possamos entender os Teus mistérios. E aqui na Tua palavra, Senhor, o apóstolo Paulo desejou, ó Deus, definitivamente que ele não viesse, ó Deus meu Pai, assim soberbecer. Porque eu sei, ó Deus meu Pai, que esse é um grande momento que Paulo iria trazer a grandeza das revelações. Então, para a honra e para a glória do Teu nome, ele devia se apoiar unicamente, ó Deus, na força e no poder de Deus. Os mistérios de Deus, Senhor, estão lançados na Tua Escritura Sagrada. E é preciso que haja, da parte, ó Deus, de todos os homens, a compreensão que é necessário um esforço diante de toda a obra do Senhor. A palavra de Deus diz que Paulo, nesse momento, trazendo as grandes revelações, poderia assim então, ó Deus meu Pai, cair
de forma, ó Deus, a errar, porque viesse da parte dele próprio humano, assim se ensoberbecer e se lançar, ó Deus, alguma altivez, considerando ser ele maior, ou até mesmo, ó Deus, meu Pai, infringindo a palavra sagrada de Deus. E a Escritura diz que aparecia diante de Paulo um certo homem, um mensageiro, ó Deus, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse. A palavra nos mostra, Deus, o quão grande é importante, Senhor, estar na seara da caminhada da oração, e entendendo, ó Deus, os mistérios de Deus, que Deus trabalha para que aqui o homem possa ver o desejo do centro da vontade do coração de Deus. Paulo precisava se desviar, ó Deus, da soberba, e assim, Senhor, lhe era permitido, como uma prova, que esse mensageiro, ó Deus, das trevas, assim lhe esbofeteasse. Era uma obra, Deus, que ele poderia revidar, ó Deus, com as suas próprias mãos humanas, de forma física. Todavia, o texto mostra que Paulo não assim o faz. Assim, então, Paulo procede. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. A ferramenta utilizada por Paulo foi exatamente a oração. A Escritura está dizendo que ele orava 3 vezes para pedir ao Senhor que o afastasse aquele mensageiro da sua própria vida. Eu observo na palavra sagrada, divina de Deus, que Deus precisa fazer o homem entender os seus mistérios. E o grande mistério aqui é que Paulo estava sendo usado de uma maneira muito relevante e que de maneira alguma viria assim ser da vontade de Deus que ele assim se tornasse um coparticipante daquele grande mistério, mas apenas assim um servo de Deus. E assim diz a palavra de Deus que diante daquele conflito, aquele incômodo, Paulo então, Senhor, passou a orar 3 vezes por dia. Eu glorifico, eu exalto, eu bendigo o teu santo nome. Diante, ó Deus, meu Pai, dos teus olhos de misericórdia e bondade, estão teus filhos, as tuas filhas. Senhor, estão teus servos, estão os tementes da fé. Eu sei, ó Deus, meu Pai, que há uma grande, ó Deus, meu Pai, virtude nós entendermos os mistérios de Deus. Aqui eu vejo, ó Deus, meu Pai, porque Paulo recebe a resposta no verso a seguir. A tua palavra, Deus, mostra aqui claramente qual foi a tua resposta diante das 3 intervenções de oração, Senhor, que Paulo fez até os altos céus. E a resposta do Senhor foi esta, Senhor. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Senhor, obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem dado a enfatizar nesta oração. Senhor, obrigado por esse ensinamento. Obrigado a Deus, meu Pai, por descobrir este grande mistério. Aqui a palavra do Senhor, ó Deus, ela está dizendo que a tua graça, ó Deus, meu Pai, é o suficiente para Paulo. E que ele, na verdade, precisa estar em fraqueza. Porque na fraqueza, ó Deus, em todas as outras demais obras, até mesmo na angústia, ó Deus, é necessário que nós venhamos entender porque a fraqueza ou as angústias cooperam para a nossa vida espiritual. Há muitos momentos, ó Deus, em que o homem se lança, ó Deus, a plantar uma muda aqui, outra muda ali, seja de dia, Senhor, ou seja à noite. Ele vai plantando inúmeras mudas, até que não mais tem um jardim, Senhor. Ele tem, então, uma floresta gigante, de coisas plantadas, ó Deus, meu Pai, em companhia da soberba, da altivez,
da indiferença, da mentira e de outras iguarias ao qual são coibidas. E assim Paulo resolveu verdadeiramente entender a ciência do espinho na carne. É muito importante, ó Deus, que o homem possa compreender o que diz assim a palavra do Senhor. Então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, entender os teus mistérios, esvaziar-se de si próprio. É muito perigoso, Senhor, quando o homem semeia e semeia sem nenhum entendimento. Eu costumo dizer, ó Deus, que o homem pode construir uma casa espiritual com os tijolos da corrupção, como Paulo assim evitou. Ele evitou e assim lançou-se 3 vezes a orar a Deus. Então a vida de Paulo ausentava-se assim da soberba ao qual ele preferiu fazer a vontade de Deus. Se Paulo não tivesse vigiado, Senhor, ele teria até mesmo devolvido o esbofetear de Satanás naquele mensageiro com a própria força física. Não, Senhor. Paulo, temente a Deus, ele orou a Deus, e então 3 vezes o Senhor trouxe a resposta para ele. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eis, ó Deus e meu Pai, que precisamos entender os teus mistérios sagrados, divinos e eternos. É preciso, ó Deus, que o homem, sendo um homem temente a Deus, ele vive da oração e com o devido entendimento vai caminhando até, ó Deus meu Pai, as mais elevadas alturas na multidão das palavras e dos pensamentos. A Bíblia diz que a oração do justo, ela muito pode em seus efeitos. Paulo aqui, de maneira nenhuma, desejou o caminho da corrupção. É muito comum, Senhor, o homem não entender absolutamente nada, ó Deus, e é preciso entender os teus mistérios. O grande mistério aqui é o esvaziamento de Paulo em não lançar mão em nenhuma ferramenta da corrupção. Todavia, Senhor, nós temos hoje uma geração, ó Deus, dos super inteligentes, ou dos homens e mulheres mais inteligentes, desde os dias da fundação do mundo. Todavia, Senhor, não é muito, ó Deus meu Pai, assim comum que tal, ó Deus meu Pai, título de super inteligentes se dê à vida dos homens. Ó Deus, eu te glorifico, eu te exalto, porque vejo Paulo sendo usado pelo Espírito Santo de Deus e assim acolhendo a resposta do Senhor: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu desejo que meus amados irmãos sempre possam fazer uso da Escritura Sagrada. E de forma muito milenar, muito antiga, o Senhor já fala sobre a necessidade do homem se esvaziar de si próprio. Senhor, é tão antigo, é tão milenar, que quando olhamos a Deus e passamos naquele endereço ao qual está na lei, em Deuteronômio 28, eu vejo que são inúmeras, ó Deus, as recomendações para que o homem possa então aperfeiçoar-se diante de Deus. E assim aprendemos na Tua Palavra e entendemos os Teus mistérios. É preciso que o homem se esvazie de si próprio, pois que Paulo diz, ó Deus, que assim Tu respondeste a ele: Senhor, essa foi a Tua resposta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eis que estou aqui, Senhor, e Tu sabes que eu não sou um pastor conhecido como muitos outros aí, não, Senhor. Eu sou um anônimo no meio dos outros servos. Todavia eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, porque sei que posso dar, ó Deus, segundo a Tua misericórdia, bondade e piedade da minha vida, a minha contribuição para os meus amados irmãos. O onipotente poder do Espírito Santo tem nos feito aqui, ó Deus, a compreender os Teus mistérios. É necessário que o homem se esvazie
da sua vida espiritual ou da sua casa. E por que isso é importante, Senhor? Porque eu sei, Senhor, que o homem não pode servir a dois senhores, como diz a tua palavra. Paulo, de forma muito cuidadosa, ele começa a entender que o teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. O teu poder se aperfeiçoa, ó Deus, nas angústias e muitas dificuldades. E por quê, Senhor? Porque o homem, nesta hora, diante, meu Deus, das fraquezas, das angústias e das dificuldades, ele está esvaziado. Quando ele olha para Deus, ele vê a necessidade de não pegar absolutamente nada que pertença aos principados e potestades do inferno. Quando Paulo foi esbofeteado, Senhor, ele foi esbofeteado. A palavra do Senhor diz, ó Deus meu Pai, que ele era esbofeteado. E o texto fala que era para que ele não se exaltasse. Senhor, a soberba e a exaltação são ferramentas do inferno. Elas estão por toda parte, espalhadas pelo mundo. A soberba e a exaltação humana. É muito comum, ó Deus, ouvir um homem olhar para dentro de si e se sentir maior do que os demais. Senhor, ele não entende que ele está construindo a vida dele, ó Deus, como tu me revelaste, com os tijolos da corrupção. Ele se exalta, se ensoberbece, ó Deus, e acha que é maior que todos. Aplica as ferramentas, ó Deus, não dadas por Deus, mas as ferramentas dadas por Satanás e seus demônios. Paulo diz que é muito melhor, nesse momento, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Querido irmão, querida irmã, companheiros em Cristo, ouvintes desta oração, é muito comum muitos homens se exaltarem. Todavia, Paulo deixa esclarecido pelo Espírito Santo de Deus, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos amados, ouvintes queridos, tementes servos de Deus, a palavra do Senhor, ela tem mostrado que Paulo compreendeu que era necessário se esvaziar. E se esvaziando, ele tinha prazer, então, em entender que as fraquezas eram necessárias e também outras lamúrias sobre a vida do servo ou da serva de Deus. Ele diz assim de uma forma em que muitos vão dizer: mas pastor, como isso possa se dar? Fica ligado no texto que eu vou trazer através desta oração, ao qual Cristo está ao nosso lado, ouvindo a sua oração, a minha e a nossa oração. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Senhor, quem pode, Senhor, convencer o homem, a mulher, o servo de Deus, ou a serva de Deus, ou os ouvintes, a entender esta palavra? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, Senhor, quem é que vai ter prazer nas fraquezas, Senhor? Nas injúrias, Senhor, quem vai ter prazer nas necessidades, ou até mesmo nas perseguições? Senhor, o homem natural, ele não pode entender essas coisas. Mas graças te dou a Deus, porque como homens espirituais e também tementes a Deus, seguimos a dar a devida cooperação para que se entenda os mistérios de Deus. Paulo está dizendo, Senhor, que tem prazer nas fraquezas, nas injúrias, tem prazer nas angústias, nas perseguições. Paulo tem prazer em todas essas coisas por amor de Cristo. Mas como alguém, Senhor, vai entender tal palavra, como disse, Senhor amado, aquele homem a Filipe? Como haverei de entender se não há quem me explique? A palavra do Senhor está mostrando a Deus que Paulo está fugindo de toda e qualquer possibilidade
de um tijolo de corrupção, ó Deus, humana, ó Deus eterno, fazer parte da vida dele. É muito comum, ó Senhor, os homens não entenderem que a corrupção, ela é exatamente, ó Deus, o câncer de uma vida, ó Deus, fora e dentro da igreja. Todavia, quando nós falamos, ó Deus, da tua obra, nós imaginamos que essas coisas cancerígenas espiritualmente, elas não alcancem homens. Sim, Senhor, me refiro à soberba e me refiro à exaltação. Paulo, há 2000 anos atrás, Senhor, ele entendeu que precisava se desviar de tais coisas. E por quê, Senhor? Porque ele precisava que o poder de Deus repousasse sobre a vida dele. Eu te glorifico, Senhor, eu te exalto, porque Paulo teve uma preferência, Senhor, de que o poder de Deus se aperfeiçoasse, ó Deus, na vida dele. Então ele admite, Senhor, que as fraquezas, as injúrias, as necessidades e as perseguições, elas causam um prazer de saber que você não usou um dedo sequer, um centímetro sequer das ferramentas de Satanás e seus demônios. Então o poder de Cristo vai se aperfeiçoando na vida do homem. Então é comum, Senhor, ao homem fazer uso de todas essas ferramentas, ó Deus e meu Pai, da soberba. Constrói a casa, ó Deus eterno, de forma que se dá 70% com os tijolos da corrupção e 30%, assim se puder ser, com os oráculos de Deus. Aquela casa, Senhor, não vai ficar de pé. Ela será agredida a Deus verdadeiramente pelos ventos. Será agredida, ó Deus, meu Pai, pelas perseguições, pelas lutas, ó Deus, pelas chuvas. E aquela casa, Senhor, em meio às enchentes que irá ter que enfrentar, ela não ficará de pé. Paulo é tão sábio, ó Deus, pelo onipotente poder do Espírito Santo, que ele entende, Senhor, que todas as obras que o homem não deseja nunca passar, ele entende que por amor a Cristo, ele tem uma verdadeira revelação de que é muito mais forte do que quando faz uso, ou qualquer homem faz uso, de construir uma casa sem nenhum temor, Senhor, sem nenhuma sensibilidade. Esta é a geração, Senhor, que menos tem sensibilidade até os dias de hoje e que Tu fizeste. É por isso que o Salvador já assim repudiava o comportamento de uma das gerações que assim esteve ao lado de Cristo há 2000 anos atrás. Quiçá, Senhor, a geração de 2000 anos após é uma geração que não tem sensibilidade. E é por isso que eu compreendo, ó Deus, que a Tua palavra diz, Senhor, isso é estarrecedor, chega a dar até medo. Senhor, chega a dar até medo. A Tua palavra diz, se aqueles dias não fossem abreviados, não se salvaria ninguém, nem mesmo os escolhidos. Senhor, estamos em dias de tanta insensibilidade, de tanta morte e câncer espiritual espalhado, principalmente nos lugares, ó Deus, santos. Senhor, quantos homens carregam? Não, Senhor, alguns, mas milhares de tijolos, ó Deus da corrupção. Quantos homens carregam as iguarias do inferno? Mas, Senhor, o que me deixa mais estarrecido, como Tu abriste meus olhos. Eu não via, Senhor, antes como eu consigo ver agora. Senhor, os tijolos da corrupção estão sendo lançados, espalhados pelo mundo. O homem tem feito uso, ó Deus, das obras, ó Deus, das iguarias do inferno. Então ele vai colocando um tijolo acima de outro tijolo. De manhã cedo, Senhor, ele se lança a colocar ódio e mais ódio e outras coisas semelhantes. Vai então, ó Deus, na caminhada da salvação.
E lá, de vez em quando, assim, coloca em aplicar os oráculos de Deus. Paulo aqui, ó Deus, refuta. Paulo aqui rejeita totalmente, ó Deus, aquilo que vem a ser os oráculos, aquilo que vem a ser, os tijolos, ó Deus, da corrupção. Eu aprendo na tua palavra, Senhor. Eu aprendo que eu preciso entender os teus mistérios. A palavra do Senhor diz que as fraquezas, as injúrias, as necessidades, as perseguições, por amor de Cristo, Senhor, o homem então se esvazia totalmente das ferramentas de corrupção e assim não se torna, ó Deus, um cooperador e fortalecedor do império das trevas e dos seus demônios. É por isso que eu vejo em que Jesus Cristo sempre nos anuncia uma vida separada. A Bíblia diz que o Senhor fala, dando-nos exemplo. Se o teu inimigo te chamar para ir com ele 1 milha, vai com ele 2. Por quê, Senhor? É bom que não se entre de maneira alguma em corrupção. A corrupção, ó Deus, meu Pai, ela vai levar qualquer homem à ruína. E é por isso que muitos homens dizem que o Senhor usou alguns homens, ó Deus, meu Pai, no passado e que não usam mais. A geração dos superinteligentes, Senhor, ela é esdrúxula. Ela é totalmente, ó Deus, uma geração ao qual virou uma geleira espiritual. Não há nenhuma sensibilidade. O homem quer porque quer, mas aqui Paulo deixa bem claro: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Não peguei nas ferramentas e nem nos tijolos da corrupção. É muito comum o homem apoiar uma vida nas obras da paternidade do inferno e nas obras de Deus. Então ele diz que está cheio do Espírito. Não, Senhor. Não é isso que diz a tua palavra. O espinho da carne, ó Deus, é um homem usado por Satanás, para esbofetear Paulo. Senhor, numa réplica humana, numa devolução humana, Paulo iria esbofetear, ó Deus, aquele homem, como assim recebeu. Senhor, Paulo era um terrorista. E o Senhor fez um grande homem, o maior teólogo de todos os tempos. Senhor, obrigado. Porque aqui, Senhor, eu começo a entender os mistérios de Deus e desejo compartilhar com alegria e dedicação para que também os meus amados irmãos em Cristo Jesus, Senhor, assim o possam fazer. Senhor, obrigado, meu Deus, porque a tua palavra, nesta manhã, está nos levando a entender o quão grande é, ó Deus, meu Pai, fundamental, todos nós, Senhor, ó Deus, assim rejeitarmos a soberba, a exaltação, para que assim então possamos entender os mistérios de Deus. Deus não quer o homem, ó Deus, como muitos pensam, que Deus só quer o coração. Paulo aqui faz a questão de assim, ó Deus, meu Pai, ter prazer, Senhor. O texto diz que ele tem prazer. Então Paulo diz: pelo que sinto prazer, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Senhor, olha como ele termina, Senhor. Ouve só o que eu vou falar. Por amor de Cristo. Porque quando, Senhor, sou fraco, então eu sou forte. Senhor, aqui eu desejo que teus servos, tuas servas, os ouvintes, ó Deus, possam compreender a sabedoria que tu deste a Paulo para que ele entendesse os mistérios de Deus. Eu desejo compartilhar, Senhor, esta oração ao qual tivemos aqui, a tua presença divina, meus irmãos e companheiros em Cristo, minhas irmãs, os tementes, os ouvintes. Senhor, é preciso que o homem compreenda os teus mistérios, porque nunca, Senhor, um homem vai compreender, ó Deus, meu Pai, na carne,
que um homem teria prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Senhor, quem vai ter prazer na angústia, Senhor? Mas há um momento, Senhor, em que isso tudo é explicado. Senhor, é muito melhor estar debaixo das angústias, das aflições, ó Deus, das perseguições, do que estar de braços, ó Deus, dados, silenciosos, com os principados e as potestades do inferno. Há homens, ó Deus, que ainda não tiveram os olhos abertos, e mulheres, ouvintes, e todos quantos estão ao redor do mundo. Senhor, eu desejo trazer a minha contribuição. A Bíblia diz, ó Deus, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Senhor, dá-me graças, ó Deus, para que eu tenha, ó Deus, apenas o desejo de fazer a vontade de Deus. A minha contribuição, ó Deus, nesse dia de hoje, é para que os homens entendam os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus vão além do que nós possamos pensar ou imaginar. Paulo sabiamente entendeu que quando ele assim o fizesse de forma errada, ó Deus, e fosse soberbo, a Bíblia diz, ó Deus, meu Pai, que um abismo chama outro abismo. Senhor, é muito comum encontrar na sua casa alguns que ainda são mentirosos. É comum, ó Deus, que encontrarmos alguns altivos, alguns que olham só para si próprio, alguns que se sentem, ó Deus, muito maior do que os demais. Senhor, alcançaram não apenas um tijolo da corrupção, mas alcançaram um milheiro. E com um milheiro, ó Deus, de tijolos da corrupção, tem feito, ó Deus, a base da sua casa espiritual. Tem feito as paredes, ó Deus, tem feito, ó Deus, os compartimentos, e ali vivem, ó Deus, a moverem-se substancialmente, entendendo que esta geração mais inteligente, que é a geração que sabe tudo, Senhor. Uma geração que sempre diz não, é sempre para menos. Vamos subir? Não precisa isso tudo. Vamos orar? Orar para quê? A palavra nesta obra, nós fazemos apenas 15 minutos de palavra. É uma geração, Senhor, que eu creio que vai chegar a um ponto que não vão ser mais nem as igrejas. Vão ser, na verdade, ó Deus, uma obra em que eles vão para dançar e ali gritar e cantar. Mas, Senhor, eles vão homenagear a si próprio. Há muitos homens, ó Deus, que ainda não entenderam a tua ciência. Entender os mistérios de Deus é se esvaziar e não pegar na obra corruptível do inferno. O que eu fico mais, Senhor, embasbacado é que Paulo, há 2000 anos atrás, o Espírito Santo lhe deu total e absoluta revelação. Passados 2000 anos, ó Deus, a falta de temor e de construtores, ó Deus, a usarem os oráculos de Deus em preferência total e absoluta, Senhor, são poucos. E é por isso que a tua palavra diz, estreito e apertado é o caminho que leva ao céu. E são poucos que andam por eles. Senhor, não são multidões. Por isso eu desejo compartilhar com os teus eleitos, com as tuas eleitas mulheres, servas e servas de Deus. E também, Senhor, aos amados e queridos ouvintes, que com tanto respeito e com tanta alegria ouviram a Deus esta oração. Eu te peço, Senhor, acolhe meus irmãos, minhas irmãs, os ouvintes, acolhe todo o teu povo. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossos erros, nossas precipitações. Em especial eu te peço, me perdoa, me esvazia, Senhor, me esvazia, para que eu possa fazer uso dos teus oráculos e sempre, Senhor, sempre rejeitar os tijolos da corrupção. Não deixe que eu empreste meus lábios, nem o meu coração, nem a minha mente, Senhor. Nenhum dos compartimentos ou recâmaras que existam na minha vida, Senhor, não permita que eu venha emprestar
ou até mesmo, ó Deus, que eles sejam invadidos por Satanás e seus demônios, e eu faça uso dos tijolos da corrupção. Me ensina, Senhor, ó Deus, meu Pai, me perdoa e também ensina aos teus servos e às tuas servas, ó ouvintes, ó Deus, ensina a nós todos, ó Deus, meu Pai, a fazer uso dos oráculos de Deus, da sagrada palavra de Deus, para que assim, Senhor, venhamos entender os teus mistérios. Senhor, aqui vou encerrar a oração. Mas estou muito grato, Senhor. Estou sentindo a tua presença. Não preciso de muito, Senhor. E creio também que meus irmãos não precisam. Nós precisamos entender os teus mistérios. Paulo entendeu quando ele estava fraco, Senhor. Então, ele entendia que estava forte. Quanto mais, ó Deus, o Senhor nos ensinar, nos ajudar, ó Deus, mais ficaremos fortes. Recebe as orações, ó Deus, o respeito, o carinho de todos os teus filhos e as tuas filhas, em temor e tremor. E aqui eu encerro, ó Deus, esta oração, que muito me tocou o coração. Desde já, Senhor, eu te agradeço por tudo, mais uma vez. Em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre, Senhor. Amém, Senhor. Amém e amém, Senhor. Contribua com esta obra. Por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.